As grandes navegações e a colonização do Brasil. Eu sou Amanda Oziel. Os primeiros a se lançar ao mar foram Portugal e Espanha, mas o primeiro mesmo foi Portugal. Vamos entender uns pouquinho mais. Antes da gente falar sobre a navegação de Portugal, a gente tem que falar sobre a Revolução de Avis, que foi aonde Portugal conquistou a sua independência. Portugal conquistou sua independência sobre o Reino de Castela. Então, aí ele já se torna um país independente. Portugal já não tem mais conflitos internos. Portugal já sabe o que é paz de Portugal, qual a dinastia que está comandando e, ele já tem sua independência, já tem o seu povo. Então, ele não tem mais conflitos internos ali dentro. Depois da dinastia de Avis, o Portugal se torna um reino. Portugal se torna um reino. A partir daí, eles vão ao estudo náutico, que é dado pelo Infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique foi uma figura muito importante da época, porque foi ele que ensinou as pessoas a navegarem. Então, lá na escola de Sagres, quem ensinava as pessoas era o Infante Dom Henrique. Portugal, já com a sua independência, não tinha mais conflitos, se lança ao mar. Portugal se lança ao mar usando a cabotagem. Cabotagem era o que eles usavam para... eles não saíam de perto do continente, então Portugal navegava sempre perto do continente. Então ele ia ao sul da África, mas sempre muito próximo do continente. Então, como ele sempre estava ali muito perto do continente, então ele construiu pontos comerciais ali na África. Então, hoje, por isso que a gente entende porque que muitos países do continente africano falam português. É porque lá nas grandes navegações, Portugal construiu pontos comerciais na África. Não foi uma colonização que houve. Foi pontos comerciais que foram estabelecidos na África por Portugal. Então, a Espanha, vendo que Portugal estava fazendo pontos comerciais, eles pegam e se lançam ao mar também. Nisso, Cristóvão Colombo, ele se destaca. Cristóvão Colombo, ele se destaca nessas navegações da Espanha. E então, Cristóvão Colombo, com a ajuda do rei de Castela e de Aragão, ele vai e convence os reis de Castela e de Aragão de que ele poderia dar a volta ao mundo, porque o objetivo dele era chegar nas Índias. E também provar que a Terra era redonda, porque tinha muitas teorias que falavam que a Terra era plana. Então Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda. Então ele fez um cálculo de que se ele desse a volta ao mundo, traçando uma rota mais ou menos reta, ele chegaria à Índia e provaria que a Terra era redonda. Como vocês podem ver, tem uma imagem da Terra plana aí. E ele queria provar que a Terra não era plana, ela era redonda. Então ele convenceu lá os reis de Aragão e de Castela a apoiarem a viagem dele. E ele foi ao mar. E na sua rota, na sua viagem, Colombo, ele descobre a América Central. Só que ele não sabe que é América Central. Na cabeça dele ali, ele achava que ele tinha descoberto as Índias, porque ele não tinha noção de que haveria tantas terras. Então, para ele achou as Índias. Então, por isso que quando ele chegou, o povo que ele encontrou ali, ele chamou de índio. Por isso que os indígenas foram chamados de índios por Colombo, porque na cabeça dele ele achou que ele tinha achado as Índias. Então aí ele fica como que se ele tivesse achado as Índias. Só que depois de um tempo ele percebe que a sociedade que ele encontrou não era tão desenvolvida quanto os produtos que chegavam para ele, que eram vestimentas indígenas, as especiarias e tudo mais. Então ali ele já foi começando a achar que ele não tinha achado as Índias, mas ainda assim ele ficou com a ideia de que achou as Índias. E foi Américo Vespucci, outro navegador, que também foi à América Central e falou, não, isso aqui não é a Índia,
Isso aqui é outro continente, mas não é a Índia. Então daí que a América hoje se chama de América, foi por causa de Américo Vespúcio. Até aí, ok. Portugal já tinha muitos pontos comerciais na África, só que faltava ele atravessar o sul da África. Então Portugal percebe que tinha ficado para trás, que não tinha ficado para trás da Espanha, no caso, que não tinha conquistado terras, né, não tinha novas posses. Então ele pegou e mandou o Pedro Álvares Cabral para a América, onde lá Pedro Álvares Cabral teve a missão de Pedro Álvares Cabral era fincar a bandeira portuguesa em algum lugar lá do continente americano. Ele ia, né, lá para o Cabo da Boa Esperança. A rota dele era o Cabo da Boa Esperança, só que antes ele tinha que passar ali pela América Central e fincar a bandeira de Portugal ali. Então foi aonde ele fincou em Porto Seguro, né? Que Porto Seguro hoje fica na Bahia. Então foi lá que Pedro Álvares Cabral fincou a bandeira de Portugal, determinando ali que aquele lugar era posse de Portugal. Portugal era dono daquele lugar ali. Então, quando houvesse alguma reivindicação de terra, Portugal já tinha a dele garantida, né? Porque houve também, antes disso, o Tratado de Tordesilhas, que o Tratado de Tordesilhas foi a divisão, eles dividiram, né? Portugal e Espanha traçaram uma linha imaginária que dividia as terras encontradas entre o reino de Portugal e de Espanha. Então, o extremo nordeste e sudeste do país era posse de Portugal. O resto era da Espanha. Então, muito antes de Pedro Álvares Cabral fincar ali, eles já tinham posse, entendeu? Já havia sido o Tratado de Tordesilhas. Aí, aí tudo bem, eles seguiram a vida deles, né? Eles não se fixaram aqui no começo. Foram só 30 anos depois, em 1530, que eles vieram fazer a missão colonizadora deles, se assim eu posso dizer. Que é a partir daí que a gente chama Brasil Colônia, né? Que essa missão foi feita por Martim Afonso de Souza, que Dom João III mandou ele para realizar expedições colonizadoras com a finalidade de dividir e estabelecer vilas aqui na terra de Veracruz, que era como era chamado o Brasil. Como era parte de Portugal, né? Não tinha chamado por nome de Brasil ainda, era terra de Veracruz. E então ele veio estabelecer vilas e dividir o território. É importante salientar também que não era muito desenvolvido aqui, não. Por quê? Porque o rei de Portugal ele tinha medo das pessoas com muita sabedoria, com muita evolução, quisessem a sua independência. Então ele não queria isso. Então ele não trazia evolução para cá. Então era tudo muito inferior a Portugal, entendeu? Então eles só usavam aqui mesmo para extrair, né, para extrair o pau-brasil, a cana-de-açúcar, e isso era feito pelos escravos tragos da África, tá? Eles traziam os escravos para fazer o trabalho. Não eram feitos pelos indígenas, porque no começo os jesuítas não deixavam. Então aqui vocês podem ver, né, que a extração do pau-brasil, né, eles no começo era feito por escambo, né? Eles tiraram o pau-brasil e davam para os indígenas, né, e para as pessoas que trabalhavam algumas joias não, espelho, essas coisas assim era que eles usavam como troca. Então eles usavam o escambo, era uma política de escambo, se assim eu posso dizer. E aí, mas a gente tem que voltar mais um pouquinho. A gente sabe que lá na França estava acontecendo, né, as revoluções francesas com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava querendo tomar todos os territórios, né? E o rei de Portugal, muito temente, né, de que Napoleão Bonaparte fosse invadir Portugal, o que ele já avisou que iria fazer, ele tinha avisado já que iria invadir Portugal. Então ele veio para Veracruz, né, para o Brasil. Então ele saiu de Portugal, trouxe toda a sua frota e parte burocrática de Portugal, veio se estabelecer aqui, veio fazer moradia no Brasil.
Então, a partir desse momento, eles tiveram que se modernizar, né? Então, porque eles viviam com muito conforto em Portugal. E aqui não havia esse conforto. Então, eles tiveram que trazer o máximo de conforto que eles podiam para cá. Então, eles vêm, eles desembarcam em Salvador e depois eles vão para o Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro vai ser a capital, né, de Portugal agora. Então, há uma mudança, eles constroem o Gazeta do Rio de Janeiro, né, e tantas outras mudanças que houve no período joanino, só que isso é assunto para outro vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente fez com muito carinho, tá bom? Então, fiquem bem e até a próxima aula.